Oi, hoje a gente vai começar com a prótese que eu fiz no vídeo passado. Primeiro eu brinco com o posicionamento da prótese, onde eu quero que ele fique na minha perna ou na parte do corpo que você desejar colocar. E vou colar com essa cola acrílica para prótese do site jeanclay.com. E também comprei o removedor de cola também, porque é meio importante. Nesse site você pode achar látex líquido, diversas argilas diferentes, também como estecas, para você poder trabalhar se quiser. Eu pego essa cola acrílica, passo atrás da prótese e passo onde que eu quero ele posicionado. Daí o esquema é esperar as duas partes ficarem transparentes para depois colar. É assim a melhor forma para ele ficar mais firme por mais tempo. Depois de colocado bonitinho, eu pego um cotonete e com a ponta dos meus dedos eu amasso o cotonete para ele ficar com uma ponta mais achatada. E nisso eu mergulho um pouquinho na cola acrílica e vou colando as beiradas que não colaram direito da primeira vez. Depois disso, eu pego outra ponta do cotonete, mergulho no removedor e tiro em volta onde a cola ultrapassou a prótese. Com uma tesourinha de unha, eu corto os pedacinhos da prótese que sobrou, que não vai fazer sentido na prótese e na estrutura da perna, assim, e tudo mais. Depois eu vou usar esse negócio que chama ramamelis ou amamelis, depende do jeito que você lê aí, que isso daí dissolve a gelatina. Eu ainda estou em fase de experimentos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos vende isso daí próprio para efeitos especiais. Só que como no Brasil não existe isso, eu tive que ligar numa farmácia de manipulação e pedir para eles fazerem para mim. Esse daí que eu tô usando é somente 10% concentrado. Eu indico tá usando mais. Já testei com a tintura de amamelis também, não foi muito do meu agrado, só que com um pouquinho de paciência, um pouquinho de insistência, ele funciona assim, né? O extrato, no caso. Mas eu ainda estou em fase de teste. Se você quiser testar, fique à vontade. Se você usar alguma porcentagem a mais, deixa nos comentários aí abaixo qual foi o seu resultado. Depois, para poder fazer as beiradinhas ficar ainda mais fininhas e mesclar melhor com a pele, eu entro com essa cola acrílica de novo, só para selar. Vamos dizer, tipo uma massa corrida, assim, para fazer a superfície ficar lisinha, assim. Se é que eu conseguir me expressar melhor desse jeito. E faço isso por toda a beirada da prótese. Daí eu passei um pouquinho de pó translúcido e aí dá pra ver. Talvez não na câmera não dá pra ver muito, mas pessoalmente, por exemplo, se você passar o dedo, dá pra sentir uns degraus assim da prótese. Então eu passei uma camada um pouquinho mais grossa dessa mesma cola pra ver se dá um jeitinho aí. Espero secar e eu começo com maquiagem. Eu tô usando essa base aí de alta cobertura da Tracta, como sempre, porque eu adoro usar isso daí pra efeitos especiais. Só que como minha pele da perna é um pouquinho mais branca que a pele do meu rosto, por exemplo, eu vou passar uma base ainda mais branquinha em volta disso daí pra dar uma transição melhor. E esse que eu tô usando é o Ivory 5 da Mary Kay. Depois vou usar essa cor da Vult, que é MA07, que é tipo uma cor de pele um pouquinho mais escura, puxado pro marrom, assim. E eu vou fazer isso em volta pra dar um efeito de sombra e de contorno. Depois eu entro com essa tinta, esse Duo Cake artístico da Vult também, vermelho, para poder começar a pintar por dentro da minha prótese. Se você não tem isso daí, você pode estar usando um batom também, ou uma sombra, você pode mergulhar o pincel na água e depois pega uma sombra vermelha também para dar uma melhor cobertura. E passo por dentro de toda a ferida. E uso um pincelzinho de lábio. Pra dar uma sujada assim nas velas, porque agora aí realmente tá muito limpinho, eu só bato meus dedos assim dentro do Duo Cake e começo a bater em volta, porque obviamente quando cortou, vamos supor, vai ter deixado algum resquício de que espirrou sangue e essas coisas. Depois eu pego o Duo Cake, mesma linha aí da Vult, e começo a pintar as beiradas internas. Isso daí vai dar a impressão que o corte está ainda mais profundo.
E assim tá sendo muito óbvio que tá pintado. Depois, então, eu volto com o vermelho pra misturar melhor, junto com o preto, pra dar um ar um pouquinho mais realista e uma cor mais de sangue. Obviamente, se eu tivesse mais grana, assim, eu queria estar usando outros produtos, como tintas artísticas que são ativadas com álcool, só que custam, tipo, uns $70 nos Estados Unidos, então eu vou ainda continuar com isso daí. E agora, essa é a parte que deu mais trabalho, assim. Eu pensei que o sangue comestível, que, por exemplo, é a base de amido de milho, que nem os sangues que eu ensinei como faz aqui, só que pelo fato do açúcar, ele fica muito fino e ele, por exemplo, ele não espalha legal. Quando ele espalha por alguns segundos e depois ele começa a se juntar num cantinho. E tava mostrando toda a prótese por baixo e eu não tava gostando do efeito. Então eu tirei tudo, borrou tudo ali, voltei com o Duo Cake vermelho e eu pensei, vou ver com pó translúcido, ver se o sangue fica no lugar melhor, né? O comestível. Não deu certo, assim, dá pra ver que eu espalho, só que ele volta tudo pro cantinho, assim, tudo se agrupa, ele fica junto num grupinho, assim. Não sei como é que chama quando acontece isso, mas eu não gostei de ser feito, porque eu queria o sangue espalhado, e desse jeito tá dando muito, tá óbvio que tá falso a coisa. Então eu entrei com o sangue falso, que não é comestível, da marca Slug, e deu muito mais certo. Então se você já trabalha com essa área de efeitos especiais, tem alguma receita caseira de sangue que dá esse tipo de efeito e não escorre que nem o sangue comestível? Eu adoraria poder saber. Deixa aí nos comentários abaixo se você tem alguma dica pra mim. Bom, gente, esse daí é o resultado final, esse daí foi bem básico. Tirando a falha do sangue, deu tudo certo. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Tchau!